Oi, eu sou a Jana e esse aqui é o Mundos Paralelos, onde nós falamos tudo sobre o mundo literário e sobre livros. E hoje a gente vai começar uma série de vídeos em que eu trago indicações de livros para vocês com diversos temas. Pode ser que tenha mais de um vídeo com o mesmo tema, mas eu vou dividindo por partes, né, para também não ficar muitas indicações por um vídeo só. E hoje as indicações vão ser de livros em que ele se apaixona primeiro. Que eu particularmente sou apaixonada por livros assim. Eu amo quando é ele que se apaixona antes da protagonista. Então, hoje eu trouxe 5 livros para vocês com essa temática. A gente tem. Hoje são só fantasias, mas já adianto que vão ter mais outros 2 vídeos com essa mesma temática. E vai ter romance também, para quem não gosta tanto de fantasia. Mas vamos lá. O primeiro livro é a série de livros Acotar. Essa é uma série que eu sou apaixonada. Por enquanto, são 4 livros, mais o conto, né, que foram lançados. Estamos na luta para a autora lançar aí o 6º livro, que ela diz que já tem o rascunho finalizado, mas não foi soltado ainda nenhuma data de quando isso finalmente vai ser lançado. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre a Cotar. E sim, gente, esse aqui é o 2º livro, né? E, bom, vamos falar sobre a sigla, né? A Cotar é a sigla do primeiro livro em inglês, né? Que é a Court of Thorns and Roses. Então, para abreviar, eles chamam de Acotar. E aí usamos também aqui no Brasil, só que o primeiro livro é Uma Corte de Rosas e Espinhos. E eu trouxe o 2º livro de propósito, que é Corte de Névoa e Fúria. Para quem já leu a série de livros, vai entender o porquê, mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre o comecinho da história. Eu nunca vou trazer spoilers aqui, tá, gente? Porque eu não sou uma pessoa que gosta de spoilers, então não vou trazer spoilers para vocês. Então, em Acotar, nós temos a história da Feire. Ela é uma humana, ela mora ali perto da muralha. Então, um pouquinho sobre a construção de mundo. Nós temos um mundo dividido entre féricos e humanos. Há muitos anos, os humanos eram escravos dos féricos. Então, depois de uma grande guerra, foi assinado um acordo e foi construída essa muralha para dividir, né, os 2 mundos, para justamente a segurança dos humanos e para manter os 2 mundos separados. Só que a gente sabe que alguns féricos ainda passam as muralhas e tem alguns humanos que ainda acham que os féricos são maravilhosos e passam a muralha para o lado de lá, só que ninguém sabe exatamente o que acontece com essas pessoas. Então a Feire é uma garota bem jovem, ela tem mais 2 irmãs mais velhas e o pai. É... A mãe dela acabou falecendo ali quando ela era mais nova. Eles tinham muito dinheiro, né? Porque o pai era mercador, só que acabou que eles tinham várias dívidas, o pai foi pagando as dívidas e acabaram ficando sem nada. Então eles tiveram que mudar para essa outra cidadezinha, esse vilarejo, e hoje eles moram ali bem perto da muralha, num casebre, bem caindo aos pedaços. As 3 irmãs dividem o único quarto que tem e a única cama. O pai dorme na sala ali no sofá. O pai tem um problema na perna e ele não trabalha, nem tenta procurar emprego, nem nada do tipo. As 2 irmãs mais velhas também não fazem nada. Então, o único meio de sobrevivência foi que a Feire encontrou, porque senão também ia todo mundo morrer de fome. Foi ela caçar na floresta que tem ali perto. Então ela faz isso, ela caça a carne, eles usam para comer, e aí a pele dos animais ela vende na feira. Na feira. E aí a pele dos animais ela vende na feira para pegar ali as moedas que ela consegue com isso para comprar o resto que eles precisam. E aí tem um belo dia em que a Feire está caçando e ela encontra um lobo enorme
e ela tem a sensação de que esse lobo é férico. E tá no meio do inverno, ela tinha achado um cervo, que foi a única coisa que ela conseguiu achar a semana toda. E aí ela fica num dilema, que se ela matar o lobo, o cervo foge. Se ela matar o cervo, o lobo pode atacar ela caso não seja um férico. Mas enfim, ela consegue, ela deixa o lobo matar o cervo e acaba matando o lobo. Ela leva para casa e tudo mais, né? E aí, depois de um dia, dois, tem à noite uma fera, assim, gigantesca, de toda peluda, com chifre e, enfim, com tudo isso, invade o casebre deles e começa a perguntar quem matou o lobo. A Fairy fica ali morrendo de medo, mas ainda assim enfrenta e tenta proteger a família dela e fala que foi ela. E aí a besta fala que, por conta do acordo que é feito, quando um humano mata um férico sem que ele tenha atacado ela, ela tem que pagar com a própria vida. E aí a Fairy enfrenta ele e tudo mais, e aí ele fala que por ela ter enfrentado ele vai dar a opção para ela de não morrer, e sim ir para e morar com ele nas terras dele e dar a vida para Prithian dessa maneira. Então ela resolve que sim, porque desse modo ela pode fugir algum dia e voltar para a família dela, porque ela sabe que a família não vai sobreviver sem ela. Então ela vai. E lá em Prithian, ela descobre que tem uma doença, que é assim que explicam para ela, que está atingindo ali a magia dos féricos já faz mais ou menos 50 anos. E que eles estão mais fracos, tá tendo problemas, tem algumas feras féricas ali que normalmente não invadiam territórios, que agora estão invadindo territórios, enfim, tá tudo super confuso ali, principalmente por conta dessa doença. E é isso, né? O que eu posso contar para vocês sobre esse livro, porque depois fica muito spoiler. Mas eu amo a Kotar, de verdade, assim, uma das minhas séries de romantasia preferida. Então, se você gosta de romantasia, com certeza você vai gostar de Acotar. E só posso dizer que é maravilhoso. Então, leiam, porque vale muito a pena. Então, a próxima indicação é Quarta Asa. Então, nós temos a Violet, que é a nossa protagonista. Ela tem a mãe dela ali, que é uma das comandantes, né, dos exércitos ali desse mundo, né, que se passa essa história. E o que acontece? A Violet tem dois irmãos. A Mira, que já foi. Nossa, gente, mas tá difícil. Então a gente tem a Mira, que é uma das mais velhas e também já se formou na escola e foi pro. E hoje serve ali também nos exércitos. A gente tinha o. Como que é o nome dele? Que eu esqueci, gente. Brennan. Nossa, como que eu esqueço do Brennan? Ai, que loucura. Loucura, né? E aí a gente tem o Brennan, que infelizmente também tinha se formado cavaleiro, também estava servindo numa missão e acabou sendo atacado e faleceu. Porque assim, dentro da escola de Basquiat, você pode servir em você pode ter 4 formações, né? E a Violet, ela nunca quis ser cavaleira. Ela iria pra ali estudar, né, é que eu não sei, eu não tô lembrando o nome em português. Bom, ela ia ali ser uma pessoa que ia ficar mais para os estudos, né? Ia ficar, eu não sei o nome em português, gente, me perdoa porque eu li o livro em inglês. Mas a gente ia, não, a gente ia nada, tô doida. Mas ela ia para essa área, que era justamente a área do pai dela, que era a parte de estudos. Então ela ia ali para a parte de estudos, ela ia ficar mais nessa área, nos arquivos enfim, ela ia para essa área de estudo. Só que quando chegou a hora dela de ter que entrar para o colégio, a mãe dela obriga ela
porque o pai dela, infelizmente, também faleceu. A mãe dela obriga ela a entrar para os cavaleiros, né, para o setor dos cavaleiros. E ela fica muito brava, elas têm várias discussões, e enfim, mas a mãe dela obriga ela a entrar para os cavaleiros. Então ela vai para os cavaleiros. E assim, gente, é sobrevivência total, sabe? Já para você chegar, para você passar numa prova, você tem que passar por um parapeito. E se você escorregar, você morre em isso. Você não passou, infelizmente. Só que o que acontece? Nós temos alguns rebeldes, né, que foram chamados assim, que não concordavam com a maneira como era feita as coisas, né, do governo e tudo mais. E eles foram executados e os filhos deles foram marcados. E todos os filhos dessas pessoas, eles têm que frequentar o colégio e serem cavaleiros, e se eles passarem, se eles sobreviverem, eles vão servir ali o império dessa maneira, né, provando essa lealdade ao império. Se não, morreram e infelizmente é isso, né? Que é como é tratado os cavaleiros que estão tanto em estudo e também em missão, gente. A verdade é essa. Enfim, e quem mandou executar essas pessoas foi a mãe da Violet. Então a Violet é um grande alvo. E tem vários dos filhos dessas pessoas que estão ali estudando. Pode ser que seja um ano mais velha ou do ano da Violet. Então, além dos perigos que já tem nas provas e nas aulas do próprio colégio, né, do próprio quadrante dos cavaleiros, a gente tem os marcados, né, como eles são chamados, que odeiam a Violet e a mãe da Violet. E então a gente sabe que talvez eles queiram matar a Violet. Que aí a gente tem o grande Xaden, que é o cara, assim, o que era o filho dos rebeldes. Então, ela tem que tomar cuidado tanto com as provas e com o dia a dia dentro do quadrante, quanto com as pessoas que querem matar ela. E aí, enquanto ela vai estudando e vai se vendo, ela começa talvez a perceber que talvez os marcados não sejam os vilões que sempre pintaram para ela. Gente, temos dragões que falam, sabe? É maravilhoso. Por enquanto, são 3 livros lançados. Sabemos que vão ser 5 até então, né? Temos essa informação até então. E assim, gente, é incrível. Fazia muito tempo que eu não tinha uma série que eu, assim, me apaixonava e que eu só queria ler ela, como essa daqui. Então, eu super recomendo para vocês, porque realmente eu não conseguia parar de ler, eu precisei reler o livro várias vezes até eu me desapegar, conseguir me desapegar para ler outra coisa, porque realmente é maravilhoso. Então, fica aí a minha super recomendação. E, gente, dragões falantes incríveis, maravilhosos e de verdade. Dragões falantes, gente, é só isso que eu digo. Porque para mim, eles fazem toda a diferença. De sangue cinzas. Sei que é um livro que as pessoas às vezes não querem ler, mas eu vou te deixar aqui o porquê que você tem que ler essa série de livros, tá bom? Porque é maravilhoso. Vamos lá. Então, a gente tem um mundo em que existem deuses, semideuses, e enfim. E aí, nós temos. Bom, e todos eles estão adormecidos, entraram nesse estado de hibernação e tudo mais, então eles meio que não mandam mais no mundo, não fazem mais nada assim, eles só estão adormecidos, né? Em vários lugares, cada um num canto eles estão adormecidos. E aí a gente tem a Pop. A Pop, ela sempre foi criada ali dentro de um palácio, a pedido da rainha, porque ela
dizem para ela que ela é a donzela, que já existiram outras donzelas e que essas donzelas foram mortas e que ela é a donzela dessa época dela e que ela vai mudar o mundo, vai mudar a realidade de todos ali. Então, ela tem que ser tratada de uma maneira totalmente diferente. Ninguém pode chegar perto dela, ninguém pode saber quem é ela, ninguém pode saber de nada. Então, ela sempre se veste de branco quando ela vai fazer aparições, o que ela odeia. Ela tem que vestir um véu para esconder o rosto dela, para ninguém saber quem ela é. É terrível, sabe? É realmente horrível a vida dela ali como donzela. E ela não gosta de ser a donzela. Ela sabe que é importante, que ela tem que fazer isso pelo mundo e tudo mais, mas ela odeia ser a donzela. Principalmente quando ela tem que se esconder. E enfim, até que tem um dia que ela recebe esse novo guarda e aí eles começam a conversar, porque ela sempre conversa com os guardas, já que ela não pode ter contato com outras pessoas por ser a donzela. E enfim, então ela mora, ela não mora mais com a rainha desde que ela tinha ali uma certa idade, ela mora com os lords ali afastado, né, numa outra cidade. E enfim, para aprender, para ser educada e tudo mais. E aí, quando ela recebe esse novo guarda, eles começam a conversar e tudo, e aí ela começa a se interessar por esse guarda. Só que como ela é a donzela, ela não pode ter nenhum relacionamento romântico com ninguém. E ela começa a, a se interessar, a ver que talvez o mundo, né, que algumas opiniões não são dela, que ela talvez pense diferente daquelas pessoas e enfim. E aí o que acontece? A gente tem um ritual que se chama Ascensão, que só as pessoas ricas passam e ela também. Ela não sabe exatamente o que é esse ritual, ela não sabe o que vai acontecer. Ela só sabe que quando ela fizer, acho que são 18 anos, se eu não me engano, ela vai passar por essa ascensão e aí o mundo vai mudar. Ela vai mudar o mundo por conta da ascensão dela. E ela não sabe o que esperar, porque ninguém conta para ela como que é esse ritual, ninguém fala para ela como é, como funciona, e enfim. Então, é por aí. Esse livro aqui é maravilhoso, essa série. É assim, o primeiro livro, vou ser muito honesta com vocês. O primeiro livro, ele não me pegou tanto. Eu fui lendo, fui achando assim, ok, ok, ok. Aí chega no finalzinho, você fala, meu Deus do céu, eu preciso saber o que acontece. E a partir do segundo, você não quer mais parar de ler. É assim que acontece com essa série. E é muito interessante, de verdade. Que eu não posso contar muitas coisas, porque senão é spoiler e eu não quero estragar a experiência de vocês, porque é incrível quando você descobre o que vai acontecendo. Mas, de verdade, vale muito a pena ler essa série. Eu sei que ela ficou aí conhecida como a série do churrasco, que eu não faço ideia do porquê. Mas leiam a série, vale muito a pena, de verdade. Vocês não vão se arrepender. Se você leu só o primeiro e você não gostou tanto, dá uma outra chance. Vai pro segundo livro. Se você não gostar do segundo, aí você pode parar a série, porque aí realmente não vai fazer sentido para você. Mas para mim, esse primeiro livro não foi tão bom, mas a partir do segundo eu já não queria mais parar de ler a série, porque realmente para mim ficou incrível e eu acho que vale super a pena dar uma chance para essa série aqui. Agora, a minha quarta indicação é Divinos Rivais. Esse livro aqui eu falo sobre com um carinho muito especial, porque eu tenho um amor nessa duologia, porque é uma duologia, tá? Porque assim, gente, eu fui com zero expectativas, achando que eu nem ia gostar do livro, e ele me surpreendeu, ele me pegou assim, de uma maneira, num canto tão emocional meu, que eu tenho um carinho assim especial por essa duologia. Mas antes de eu falar as minhas considerações, deixa eu contar um pouquinho da história para vocês. A gente tem um mundo que é basicamente o nosso aqui, assim mesmo, só que nós temos alguns deuses e por isso a gente tem um pouquinho de magia no mundo. Então, a gente tem lugares que tem magia e alguns lugares que não.
Então, esses pontos que tem magia, então você consegue, assim, ver lojas que foram construídas em cima, então elas conseguem aparecer comida do nada, consegue levitar algumas coisas, e enfim, isso os humanos, né? Então, é um pouquinho de magia, sabe? Cada uma tem, assim, alguns objetos têm um toquinho de magia, são coisas bem poucas, assim. Então a gente tem esse mundo dessa maneira. E a gente tem dois deuses ali que há muito tempo foram aprisionados e afim. E aí a gente começa a história justamente quando esses deuses acordam, esses dois deuses, e, e eles começam uma guerra, porque a gente não sabe exatamente por que um odeia o outro, fica meio confuso aquilo ali, e você não sabe exatamente o que lado tá certo, que lado que tá errado. Isso vai se misturando ali, depois só que você vai fazendo. Depois que você vai entendendo, que vai fazendo o julgamento de que o que realmente tá certo. Mas enfim, a gente tem a Iris, que é uma garota, infelizmente ali bem pobre. Ela tinha um irmão que vai lutar nessa guerra. E infelizmente ele vai pra guerra e ele some, ninguém nunca mais fala sobre ele, não se sabe se ele tá vivo ou se ele tá morto. E aí, quando ele vai pra guerra, a mãe dela acaba parando de trabalhar e acaba entrando num vício de bebida, porque ela fica muito mal que o filho vai pra guerra. E aí, com isso, a Iris meio que tem que sustentar totalmente a família, as duas, né? E aí a mãe só bebe o dia todo, ela fica extremamente bêbada. E começa a vender também coisas da casa, não paga as contas, e enfim, a Iris é muito nova, ela consegue ali um estágio como jornalista num jornal muito bom ali da cidade, o jornal principal, inclusive. Só que é um estágio, briga por um estágio, na verdade. Ela é paga, só que. Não. É um estágio e são duas pessoas ali que estão brigando para serem efetivados, e somente um dos dois vai ser efetivado. Que é justamente quando a gente tem o Roman, que aí é a Iris e o Roman, que estão brigando por essa vaga. E a Iris, mais do que ela ama escrever, ela precisa, né, é, desse emprego, justamente para conseguir manter as coisas na casa dela. E aí a gente tem o Roman, que já tem uma vida completamente ao contrário da Iris, que ele já vem de uma família bem rica. Os pais dele, inclusive, não gostam muito que ele tenha feito, que ele queira ser jornalista, queria que ele tivesse alguma outra profissão que desse mais dinheiro. E enfim, mas ele é a única briga que ele tem com os pais é por conta da profissão, mas ele meio que aceita fazer tudo que os pais querem. E aí, ele e a Iris, como eles são de mundos completamente diferentes, eles não conseguem se entender. E aí a Iris acha que ele sempre tá julgando ela. E ele não entende certas atitudes da Iris. Por exemplo, a Iris ela não tem dinheiro para almoçar. Então o que ela faz? Ela toma várias xícaras de chá durante o dia para poder encher o estômago, porque ela não pode almoçar, ela não tem dinheiro para almoçar. Então ela só come em casa. Enfim, são essas coisas. Então, são essas pequenas coisinhas que ele não consegue entender nela, e que ela não. E que ela acha que ele tá julgando ela. Mas enfim, e os dois estão brigando por esse estágio. E os dois são igualmente bons. E a Iris, a única coisa que ela herdou da avó dela foi uma máquina de escrever. Que ela ama muito essa máquina de escrever e é uma coisa que ela esconde da mãe dela, porque ela tem medo que a mãe venda para comprar bebida. E aí ela começa a escrever cartas pro irmão, porque para contar sobre o dia a dia dela, do que tá acontecendo e enfim.
E aí ela começa a colocar essas cartas dentro do guarda-roupa, só que ela percebe que essas cartas somem quando ela coloca no guarda-roupa. E ela acha, e por esse mundo ter um pouquinho de mágica, ela acha que estão ajudando ela a encontrar o irmão. Só que ela começa a receber respostas. E a pessoa fala que não é o irmão, ele não dá o nome dele, ele só coloca as iniciais, assim como ela. E, e eles começam a conversar por cartas. Ai, tô até me emocionando, porque é um livro que eu me emocionei muito quando eu li. É uma duologia linda de se ler. Esses pequenos traços, assim, que os dois vão se encontrando, vão se entendendo. Essas cartas, né, que... Gente, isso não é um spoiler, tá? Está literalmente aqui na sinopse. Mas é o Roman que acaba se... Então, ela tentar buscar, né, uma ajuda, porque ela já não tem mais ninguém, ela não tem o irmão, ela não tem a mãe, ela precisa dar conta de tudo sozinha. E todo o contexto que está acontecendo ali no momento, enfim, é um livro, é uma duologia linda de se ler, é muito gostoso de ler, você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, a escrita é incrível. Mas assim, gente, saibam que é um livro que você vai chorar, porque tem partes muito emocionantes, afinal estamos falando de guerra. E não é de uma guerra como a gente fala, por exemplo, em De Sangue e Cinzas, ou de Acotar, ou enfim, de uma fantasia mais tradicional, vamos dizer assim. É uma guerra mais próxima de nós, então, pelo menos para mim, me afeta mais do que esses outros tipos de guerra. Mas ainda assim, é um livro que eu tenho muito especial no meu coração, um lugarzinho para ele, e eu super indico essa duologia, porque é maravilhosa. E talvez se você não goste muito de fantasia, né, todas essas construções de mundos, de outras espécies, né, de seres e tudo mais, talvez essa daqui seja para você. Então, super indico também. É maravilhoso, vale super, super, super a pena. E por fim, a última indicação de hoje é a trilogia de. Nossa. E por fim, a última indicação de hoje é a trilogia de Era uma Vez um Coração Partido, que é spin-off de Caraval. São 3 livros, então realmente é. E assim, gente, você não precisa ter lido Caraval para entender essa trilogia aqui, tá? Então você pode ler só os 3 que você vai entender. Tem algumas coisinhas assim que você não vai pegar a referência, mas nada que vai comprometer a história ou o entendimento da história. Então, nessa série aqui, a gente tem a Evangeline, que é uma garota super sonhadora, apaixonada, ela vê aquele mundo assim, é bem aquela princesa de contos de fada. E ela tinha um pai também ali que acabou falecendo e ele tinha uma loja. Ele se casou ali com uma mulher que já tinha uma filha e hoje ela mora ali com a madrasta e com a irmã e hoje ela mora ali com a madrasta e com a filha da madrasta e cuida da loja do pai, né? E, e aí ela tem uma paixão, ela é apaixonada por um homem ali um namorado dela que ela já vem vendo ele há algum tempo sem a madrasta saber. E aí ela descobre que esse homem vai acabar se casando com outra mulher. E aí ela fica desolada porque ela é apaixonada por ele e ela acha que a vida não vai fazer sentido sem ele. Então, ela fica desesperada, ela não sabe o que fazer, então ela começa a andar assim, sem saber o que fazer, até que ela se vê parada ali na igreja do Príncipe de Copas, que é um arcano. E, e dizem que ele traz ali, que ele é a pessoa dos corações partidos, né? Que ele ajuda a trazer as pessoas que a gente ama e enfim. Então ela entra e ela quer fazer um acordo com ele. Ela entra ali, ela até vê um cara ali assim, meio estranho e tudo mais, mas ela não dá muita bola para ele, não. Então ela fica ali e ela começa a rezar pro Príncipe de Copas.
Aí esse cara começa a conversar com ela, e ela meio assim, eu preciso falar com ele, né? Não é com você que eu quero falar e tal. Até que ela descobre que ele é o príncipe de copas. E aí, ela é mandada para outra cidade, né? Para um outro reino ali, para representar a cidade dela. Porque o príncipe Apolo começa a dar ali o sarau dele, que é justamente no final desse sarau, ele vai escolher uma esposa. Ela vai para lá sem pretensão nenhuma, ela só vai para realmente esquecer esse coração partido que ela tá tendo e tudo mais. Então ela vai para lá. E aí, lá ela descobre que aquele cara com quem ela conversou era o príncipe de copas. E o príncipe de copas faz um acordo com ela. E aí, ela fala que ele vai ter que dar 3 beijos nela. E no final do terceiro beijo, uma maldição vai ser quebrada. E ela fica preocupada, porque tem uma lenda ali que fala que todo mundo que beija o príncipe de copas acaba morrendo. E aí ela fica meio assim que não sabe, só que como ela tá tão desesperada nessa dor que ela tem, ela aceita. E aí, o príncipe Apolo começa a se interessar por ela. Enfim, não vou contar muito mais, porque, né, vou dar spoiler. Mas, gente, é um livro super gostoso de ler, é uma trilogia. Eles são livros curtinhos, tá? Não são livros grandes, como normalmente fantasia é. Mas é super gostoso de ler. A Evangeline é aquela mocinha, toda princesinha, toda fofinha, mas que quando precisa, ela faz o que tem que ser feito. O Jax, que é o príncipe de copas, eu amo ele, gente, porque ele é aquele vilão, mas é aquele vilão que você quer que seja o mocinho, sabe? Que a gente ama. Então, que você torce pra ele desde o começo. Eu sei que você odeia ele num pouco, em alguns pontos, mas ainda assim, você vai entendendo, né, a história de vida dele, o que vai acontecendo com ele, o que foi acontecendo com ele. E, e eu fiquei apaixonada por ele, pela história, pela Evangeline. Realmente é uma história muito gostosa de ser lida. Os 3 livros são super gostosos de ler, então também super recomendo para vocês. Eu tenho que ser honesta, eu não gostei muito de Caraval. Então, só que eu já tinha comprado a trilogia aqui, que é o spin-off de Caraval. E aí eu fiquei até com medo quando eu fui ler. Mas me surpreendeu muito, porque eu gostei muito mais da spin-off do que, de fato, de Caraval. Então, eu super recomendo para vocês. E é como eu falei, se você não leu Caraval, não tem problema nenhum, você não vai deixar de entender a história. Inclusive, tem pessoas que só leram a spin-off, não leram Caraval. Isso não tem nenhuma importância. É o que eu falei, só algumas pontinhas ali que você não vai entender, algumas referências, mas nada que comprometa o entendimento da história. Então, acho que vale a pena, sim, ler essa. Então, acho que vale muito, sim, ler essa trilogia, porque ela é muito gostosinha de ler. E é isso, essas são as minhas indicações aí de hoje sobre livros em que ele se apaixona primeiro. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Eu posto vídeo 3 vezes por semana, toda terça, quinta e sábado. E compartilhe com seus amigos se você gostou do vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, que outros livros que você já leu em que ele se apaixona primeiro. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.